Oi! Já que amanhã é o Dia Internacional da Mulher, eu queria fazer um vídeo falando sobre algo em relação a isso. Um negócio que eu percebi muito ano passado foi que, tipo, todo mundo acha que o Dia da Mulher é um dia em que a gente quer receber parabéns e ganhar vários abraços e flores, e na verdade não é nada disso. Outra coisa que também é super comum é, tipo, um monte de tweet de menino falando: meninas, vocês têm que ser respeitadas, vocês são fodas. Mas são os mesmos meninos que estão ali nos assediando quando a gente tá em festa. Então, assim, eu acho que é muito interpretado de uma maneira errada. Então eu queria justamente falar nesse vídeo o que vocês podem fazer pra aproveitar mais esse Dia Internacional da Mulher do que só ficar mandando parabéns e dando flores. Então, na verdade, o real intuito do Dia da Mulher é que a gente tenha uma conscientização. Então, a gente precisa entender como que foi essa luta do feminismo para que as mulheres atualmente tenham todos esses direitos que elas têm. Não que esteja perfeito, né? Então, para esse vídeo eu trouxe 8 coisas específicas que tu pode ou assistir, ou ouvir, ou ler, ou assistir e ouvir juntos, para justamente ter essa conscientização. São temas variados, mas ao mesmo tempo é muito relacionado com pautas feministas. A primeira dica que eu queria dar é um documentário chamado Feministas, o que elas estavam pensando. É um documentário que ele apresenta um pouco da situação das mulheres do sexo feminino, retrata um pouco da realidade dos anos 70 em relação às mulheres, e também mostra as influências sociais e históricas e como que o feminismo foi evoluindo até atualmente. A segunda dica que eu queria dar era para ler um textinho muito bom. Tu consegue ler ele em 3 minutos. E o nome é Não Deem Flores no Dia Internacional da Mulher. Ele é muito bom, ele retrata o dia a dia da mulher atualmente, e ele mostra que mesmo a gente evoluindo, na verdade a gente ainda tá numa sociedade machista, e mostra alguns trechos do dia a dia que dá pra perceber bastante isso. A minha terceira sugestão seria um seriado da Netflix chamado Cable Girls, que eu não sei como que é direito em português. É um seriado que se passa no século XX, no início do século XX, e ele fala como que é a luta feminista para as mulheres conseguirem trabalhar. E eles mostram a influência da sociedade machista na dificuldade das mulheres conseguirem arranjar emprego e tal. A minha quarta sugestão é, na verdade, um documentário de curta-metragem chamado Absorvendo o Tabu, que também tem na Netflix. Ele é muito interessante, ele retrata a realidade de muitas mulheres em países subdesenvolvidos, que nesse documentário específico ele tá falando de uma aldeia rural da Índia. Fala um pouco sobre um tabu muito grande sobre a menstruação. É muito interessante. Outra sugestão seria um filme chamado Hot Girls Wanted, que também tem na Netflix. É um filme que fala um pouco sobre a realidade de jovens mulheres que se envolvem com pornografia imatura. Eu não sei se é esse termo exato, mas é tipo pornografia não profissional. Minha próxima sugestão seria um episódio do Explicando, que é um seriado bem conhecido da Netflix, que chama Por que Mulheres Ganham Menos. Nesse episódio é abordado algumas normas sociais que são responsáveis pela desigualdade salarial entre homens e mulheres. É bem interessante e é uns 20 minutinhos. E depois desse, em sétimo lugar, eu queria comentar sobre um podcast que eu gosto muito, que se chama Lasciva Lua. Esse podcast ele é produzido por uma mulher que mostra a sua visão como psicóloga em relação a alguns temas feministas. É bem interessante e os podcasts são bem curtinhos e são bem legais de ouvir. Em último lugar, oitavo lugar, eu peguei outro podcast chamado Vaginária, que ele é bem interessante. Ele também fala sobre várias pautas feministas, porém elas são muito mais densas. São podcasts de 1 hora, enquanto o citado anteriormente era tipo 10 minutos cada. Então foram essas as minhas sugestões. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês procurem se conscientizar sobre esses temas. Se vocês gostaram de alguma coisa que eu postei aqui, se vocês já conheciam e já gostavam, deixem seu like aqui. Compartilhem esse vídeo porque é muito importante ter essa conscientização no Dia da Mulher. Justamente é o intuito de vocês entenderem toda a luta feminista. Eu vejo vocês semana que vem.